Olá, eu sou o Dr. Bruno Menezes. Nós estamos no canal Humanize. Por aqui nós seguimos nossa jornada falando sobre saúde. E hoje nós vamos falar mais um tema sobre medicina, um tema bem interessante. Nós vamos falar sobre o AVC. Você já deve ter ouvido falar. É mais popularmente conhecido como o derrame. E o nome mais correto de dizer é o AVE, que é o acidente vascular encefálico. Porque quando a gente fala AVC, significa acidente vascular cerebral. Mas o acidente vascular, ele pode acontecer em outras áreas dentro da nossa cabeça. O termo encéfalo, ele quer dizer que é todas as estruturas que estão dentro do nosso crânio, que resumidamente pode ser o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. Todas essas estruturas podem acontecer um acidente vascular. Mas, resumidamente, é a mesma coisa. O AVC, o AVE e o mais popularmente conhecido como derrame. Nós vamos falar sobre esse tema hoje. O que é? O que é o AVC? O que é o AVE, né? O conhecido derrame. O seu próprio nome ele é autoexplicativo, é um acidente vascular, ou seja, tá dentro dessa fisiopatologia alguma alteração nas artérias ou nas veias do cérebro. E essas alterações elas podem ser basicamente de duas maneiras. A isquêmica, quando por alguma alteração vascular, ou por algum trombo, ou por alguma coisa que possa obstruir esse vaso, não chega sangue a alguma parte do cérebro. Esse é conhecido como o AVCI, que é o acidente vascular cerebral isquêmico. É quando não chega sangue a alguma parte do cérebro. E pode acontecer também o hemorrágico, que é quando esse acidente vascular tem um rompimento dessa artéria ou dessa veia, né? Acontece por alguma coisa, o próprio trombo também, ou alguma lesão nessas estruturas podem romper essa estrutura vascular e provocar um acidente vascular hemorrágico. Aí o nome é hemorrágico. Então, o isquêmico é quando, por alguma maneira, essas estruturas arteriais elas se obstruem e não chega sangue lá. E o hemorrágico é quando essa estrutura vascular ela se rompe. E da mesma maneira não chega sangue lá e pior ainda, esse sangue vai se extravasar, né, e vai afetar muitas áreas próximas ali onde teve esse rompimento. Então por aí a gente já pode começar a imaginar o que pode acontecer. Dependendo da área que tem essa lesão, ou isquêmica ou hemorrágica, dependendo da parte do cérebro que pegar, ou do cérebro, ou do tronco encefálico, ou do cerebelo, dependendo da parte afetada, os sintomas podem ser muito variados, né? Podem ser desde diminuição de força de algum braço, ou a pessoa falar arrastada, falar, como se diz, embolado, falar de uma maneira meio diferente do que ela fala. Ela pode perder a visão repetidamente, ela pode ficar com a boca torta. Tem uma diversidade de sintomas que pode acontecer num acidente vascular encefálico, dependendo da área do cérebro que é afetado. Então, resumidamente, um AVE ou AVC ou o conhecido derrame é um acidente vascular, que pode ser isquêmico, quando tem uma obstrução e por alguma maneira o sangue não chega ali naquela parte do cérebro, ou hemorrágico, quando tem um rompimento dessa artéria ou dessa veia e o sangue extravasa para fora dessa estrutura e também não chega sangue naquela parte do cérebro. E dependendo dos sintomas, dependendo da área afetada, os sintomas são diversificados. Mas existem alguns sintomas que a gente tem que ficar alerta. Por quê? Porque quanto mais rápido a gente identificar essa doença, esse transtorno, mais rápido levar essa pessoa ao socorro, mais chance ela vai ter de ter recuperação. Principalmente se for o isquêmico. O isquêmico, ele, dependendo do caso, dependendo da pessoa que está sofrendo, de vários critérios que o médico pode usar, a gente pode usar uma medicação chamada trombolíticos. Os trombolíticos, eles são medicações que eles dissolvem os trombos. Os trombos são a causa mais comum de entupimento de estruturas vasculares no cérebro que provoca o acidente vascular encefálico isquêmico. Ou seja, tempo é vida. Se você suspeitar que alguém possa ter alguns sintomas que eu vou falar aqui para vocês, busque ajuda o mais rápido possível. O mais correto aqui no Brasil é a gente ligar para o SAMU, o número 192, explicar a suspeita para essa pessoa seja levada ao mais rápido possível ao hospital.
Alguns sintomas que a gente tem que ficar alerta. Perda de força muscular, ou seja, de uma hora para outra a pessoa perder a força no braço, na mão ou nas pernas, tonturas, a boca fica torta, ela começar a falar arrastado ou falar diferente, perda de visão repentina, uma dor de cabeça muito grande, muito diferente do que das outras dores de cabeça que essa pessoa possa ter. Qualquer desses tipos de sintoma, principalmente essa questão da força muscular, o mais importante é levar essa pessoa em emergência o mais rápido possível. A melhor maneira é ligar para o SAMU. Ligue 192, que o AVE, o acidente vascular encefálico, é uma emergência médica. Quanto mais rápido a gente levar esse paciente para a emergência, mais chance essa pessoa vai ter de ter um tratamento adequado e principalmente diminuir as sequelas. Porque as sequelas do AVE, do acidente vascular encefálico, é uma outra parte dessa doença que ela pode ser muito grave. Dependendo da parte que for atingido no cérebro dessa pessoa, essa pessoa, né, ela pode depois ter dificuldade de andar, de falar, pode perder muitas das vezes a cognição, que é a capacidade de raciocinar, de responder, e pode chegar até certo ponto de ficar, né, acamado, dependendo da estrutura afetada. Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender quando a gente fala de derrame, quando a gente fala de acidente vascular encefálico, é essa questão de levar essa pessoa o mais rápido possível para uma emergência para ser avaliado. No Brasil e no mundo, esse é um tipo de doença que é uma das principais causas que leva as pessoas à morte. Está muito ligada ao número de pessoas que têm hipertensão arterial, a alimentação, o aumento do colesterol, o diabetes, tudo isso são fatores que aumentam a probabilidade da pessoa evoluir com esse tipo de doença. Inclusive, as maneiras que a gente tem para evitar essa doença, existem os fatores modificáveis e os não modificáveis. Os modificáveis são os mais importantes, né, que a gente tem que ficar atento. Controlar a pressão, cuidar da alimentação, ter um bom padrão de sono, tentar não se estressar tanto, né, fazer exercício físico, esses fatores modificáveis a gente tem que tentar mudar para diminuir a probabilidade da gente evoluir com AVE. E os não modificáveis são fatores que infelizmente a gente não tem poder de mudar, que é a idade, né, o sexo. Alguns estudos falam que os homens têm uma probabilidade maior de acontecer esse tipo de doença, de transtorno, né? A idade, né, quanto mais avançada a pessoa também corre o risco. Não quer dizer que os jovens também não pode acontecer isso com eles, podem, mas quanto mais velho essa pessoa for, mais chance ela tem de acontecer. Então, é isso. O AVE, que é o acidente vascular encefálico, ou o AVC, como é conhecido, ou até mesmo o derrame, seria isso. Uma lesão vascular no cérebro que impede de chegar sangue naquela parte do cérebro. Ela pode ser hemorrágica, quando essa artéria ela se rompe, ou ela pode ser isquêmica, quando essa artéria se bloqueia e não deixa de chegar sangue naquela parte. Dependendo da parte que for atingido, vai ter todos esses sintomas que a gente falou. E o mais importante é, se a gente suspeitar de um acidente vascular encefálico, levar essa pessoa o mais rápido possível para uma avaliação médica, de preferência na emergência. Tá bem? Por aqui a gente vai ficando por aqui. Eu quero pedir para vocês, deixem um like, tá? Comenta aqui, a gente agradece muito quando vocês fazem isso. Se inscreve aqui no canal, é isso que faz valer a pena o nosso trabalho. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Até a próxima.